dia, amigos. Como prometido, eu resolvi fazer um tutorial para vocês de como fazer a configuração dos botões por completo do controle do Nintendo 64 no famoso console que está rodando por aí, o JXD S5110. Exatamente. Esse aparelhinho aqui, como vocês podem ver, é um tesouro que vocês têm em mãos. Ele consegue rodar não só o PlayStation 1, como consoles mais antigos, como o Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, como ele também roda o que eu, obviamente, foi por isso que eu até comprei ele roda Nintendo 64. Talvez não com muita precisão, alguns jogos dão uma pequena travada, outros nem funcionam, mas a maioria dos clássicos, como Legend of Zelda, Ocarina of Time, até mesmo o Master Quest, que foi lançado depois para GameCube, e também o nosso Ocarina Majora's Mask, que funciona com perfeição. Dá para jogar também um Banjo-Kazooie, dá para jogar também um Banjo-Tooie, que é a continuação. Ele funciona com os melhores clássicos, Shadow Man e outros jogos. E eu vou ensinar para vocês como configurar exatamente todos os botões de funcionamento que dá para você acessar por todos os botões disponíveis no console para jogar o seu Nintendo 64 à vontade. Então vamos ao tutorial. Iniciando o seu JXD, ele veio com o sistema Android 4.1, o último lançado até hoje, onde você tem acessibilidade fácil a muitos programas, ícones e até os jogos mais complexos que você normalmente jogaria em qualquer outro Android. Você tem acesso aqui pelo seu JXD. Ele funciona muito bem e com gráficos impressionantes. Mas não é o caso que a gente veio falar aqui hoje, certo? A gente veio falar sobre como funcionar os botões, como configurar os botões do seu Nintendo 64 no seu JXD. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu tenho aqui disponível todos os emuladores que eu jogo no meu JXD, desde o Nintendo DS, PlayStation 1, PSP, que roda bem devagar, Nintendo 64. Eu utilizo 3 emuladores de Nintendo 64. O de fábrica, que já veio com ele, que não funciona muitos jogos. Eu tenho disponível também o Mupen 64 Plus, roda alguns jogos meia boca. E o melhor de todos, que é o N64 OID. Exatamente, é esse que eu utilizo. Vamos acessar. Tá. O N64 OID, ao contrário dos outros emuladores, ele disponibiliza apenas uma listinha por escrito dos jogos que você pode acessar. Então aqui eu tenho vários jogos. Deixa eu escolher um bem comum para mostrar para vocês a capacidade gráfica. Aqui, Super Mario 64, certo? Vamos lá, ele vai iniciar o jogo. Ok, eu estou com o jogo rodando aqui. E como vocês podem ver, eu tenho o A e o B, ó, o pulo, certo? O ataque, eu configurei no X e no quadrado. A câmera para baixo, que não está funcionando, né? Óbvio que ele não faz nada. Câmera para cima, que ele acessa a visão em primeira pessoa. E a para baixo sai, entendeu? Entra e sai. E agora eu tenho o direcional, certo? Ele corre para todos os lados, normalmente. E aí vocês me perguntam, certo? Eu tenho o direcional analógico, ok? Eu tenho o A e o B, certo? Eu tenho o amarelo para baixo e amarelo para cima, certo? Então eu tenho o Z. Ó, ele abaixou, tá vendo? Vamos deixar ele aqui mais de frente para vocês verem. Pera aí. Pera aí, caceta. Fica quietinho. O Z, ele abaixa. Eu tenho o R, que ele também tá aqui, o R. O L, eu coloquei bem nesse botãozinho aqui. Não, esse aqui é o pause, né? Eu coloquei o pause aqui, onde está escrito Select. E o L, obviamente, eu coloquei, também ele arruma a câmera, eu coloquei no Start. Mas ainda faltam 2 botões, correto? Falta o amarelo para a direita e amarelo para a esquerda. E é aí que vocês veem aqui em cima, amiguinhos. Nós temos aqui os botões
de volume, ok? Os botões de volume servem para você, claro, aumentar e abaixar o volume. Entrando na primeira fase, certo? Vamos lá. Então aqui logo na primeira fase eu posso ter acesso à câmera. Então vamos lá. O botão de aumentar o volume, que ele está obviamente para a direita, eu coloquei o amarelo para a direita, viu? E o da esquerda, amarelo para a esquerda. Amarelo para cima, amarelo para baixo, pulo, bato, corro, abaixo, tá vendo? Normalmente, o Start, o L, o R, que eu mudo a câmera, certo? E amarelo para a esquerda e para a direita. Exatamente. Aí vocês me perguntam, e agora, Brunão? Como você fez isso? Vamos lá. Se eu quiser aumentar o volume e diminuir, eu entro no botão menu, que seria um desses dois, o de baixo aqui, tá vendo? Eu entrando no menu, eu tenho acessibilidade de aumentar e diminuir o volume, porque ele não está acessível aos botões da configuração. Então, se eu quiser, eu quero aumentar o volume, eu venho aqui, aperto o menu e aumento e abaixo o volume à vontade. E aí, aperto o menu de novo, ele sai e volta para o jogo com o volume que eu coloquei. Ainda continuando habilitada a câmera para a direita e para a esquerda, tá vendo? Então vamos entrar novamente no menuzinho. Quando eu acessar o menu, eu vou em Settings, ok? Input Settings, certo? Então aqui eu tenho todos os botões referente, as opções referentes aos botões. Eu vou em Key Mapping. Aqui no Key Mapping eu vou habilitar do controle 1, que eu tenho aqui controle 1 e controle 2. Eu vou no Key Mapping do controle 1. Então aqui embaixo eu vou ter as opções, tá vendo? Os D-pads, que a gente não usa. Obviamente esses daí não deu para colocar, certo? Então eu tenho o C para a direita, ele está escrito aqui, não sei se dá para vocês verem, volume down. C para a direita, volume up. Sim, meus amigos, aquela velha dúvida, dá para você usar os botões de volume para configurar no seu JXD. É fácil, não é difícil, você simplesmente toca na opção, por exemplo, C para a direita, qual que eu quero usar? C para a esquerda, né, no caso. Eu vou usar o botãozinho de volume para a esquerda e ele configurou. Simplesmente assim. Os outros botões você vai disponibilizando, você pode utilizar o direcional, que é a mesma coisa que o analógico. Esse analógico eu troquei ele, né, que ele veio com de 4 botõezinhos, eu coloquei um redondinho, mais lisinho, para nos jogos de luta não causar bolha nos dedos. Então não se assustem com esse direcional diferenciado. O Select você pode usar para o Start, por exemplo, ou para o botão L. O próprio Start, que você pode usar para Start mesmo, ou o botão Z no caso. Eu preferi colocar o Z nessa opção. Ficou Z, R, certo? L, porque o L ficaria do lado de cá do controle, L e o Start. A e B, amarelo para baixo, amarelo para cima. E aqui, amarelo direita e amarelo esquerda. Então você pode utilizar todos os botões, inclusive esses dois de menu. Você pode utilizar para configurar como botão também. Mas eu preferi não utilizá-los, porque eu preciso deles para poder sair do jogo. Certo? Então esse é o método de configuração do seu JXD S5110. Eu recomendo, um ótimo videogame. O probleminha dele é que só que a bateria dura pouquíssimo, no máximo umas 3, 4 horas de jogos direto. Se você tiver com o Wi-Fi ligado, ele dura um pouco menos. Tem gente que faz um tipo de gambiarra, que eles colocam uma bateria externa, mas ficou perfeitamente bom. Eu posso jogar o meu 64 tranquilo, sossegado, o jogo que eu quiser. Ele roda com perfeição por qualidade gráfica. Se a gente for
sair aqui, vou colocar um joguinho que ele utiliza, por exemplo, o cartão de expansão. Lembra do Expansion Pack? Sim. Legend of Zelda Majora's Mask. Ele roda também com perfeição, certo? Vamos iniciar. Pronto, estamos aqui, ó. Esse é o Majora's Mask, que utiliza o Expansion Pack. Veja aqui. Eu posso rodar ele perfeitamente, a qualidade gráfica dele, os golpes, todos os botões. Se eu quiser usar a máscara, tá vendo? Eu acesso a máscara da direita. Ele acessou normalmente, tá vendo? Então esse foi mais um tutorial de configuração do seu JXD S5110. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. E não percam a estreia do programa Ou Dorme ou Joga.